お前は奴隷じゃない。神でもない。ただの人だ。誰にも従わなくていい。お前が決めていい。決めるのはお前だ。お前が選べ。Attack on Titan é uma das obras mais fodas, densas e ricas que eu já vi. A quantidade de questionamentos, reflexões e temas que essa história aborda quase perfeitamente é algo que eu já vi pouquíssimas outras obras fazerem. E isso tudo é possibilitado pela evolução absurda que esse anime passou ao longo de suas 4 temporadas. Com a primeira sendo uma história bem clichê sobre humanos versus monstros, e a segunda rapidamente subvertendo tudo que havia sido estabelecido antes, com a revelação de que todos esses monstros na verdade sempre foram humanos transformados. E nessa segunda que essa complexidade temática que eu mencionei começa a ficar mais explícita, porque agora novas motivações vão sendo apresentadas e essa questão de bem contra o mal se torna bem mais confusa. E de repente na terceira temporada, essa história se torna um drama político ridiculamente complexo com vários pontos narrativos e infinitos pontos de vista. O que antes era uma história simples, apesar de muito competente, do nada se torna uma trama sobre desinformação, alienação, falsas verdades, livre-arbítrio, os limites da empatia e a inevitabilidade dos ciclos de violência. E como se não pudesse ficar ainda mais complicado, a quarta temporada expande esses conceitos ainda mais e estampa na sua cara a importância da perspectiva, com o protagonista que você acompanhou esse tempo todo sendo apresentado como o antagonista. E nessa temporada 4, outros conceitos absurdos também foram introduzidos, com o mais óbvio sendo o Eren usando suas visões do futuro para manipular o passado e querendo pisotear o planeta inteiro. Mas enfim, a experiência de assistir Shingeki no Kyojin é semelhante a observar a história através de um microscópio, e conforme as temporadas avançam, você vai dando zoom out e percebendo as camadas e a profundidade dessa narrativa perfeitamente planejada e executada. E é claro que essa progressão absurda da história vem acompanhado de inúmeros momentos memoráveis, para dizer o mínimo. Mas se eu vou ser sincero, apesar de todos esses momentos e episódios icônicos e absurdos, eles não foram o suficiente para fazer com que Attack on Titan se tornasse uma das minhas obras favoritas de todos os tempos. Principalmente quando se trata do Eren, o protagonista. E era bem genérico e o máximo de desenvolvimento que ele tem nas primeiras 3 temporadas foi aprender que só focar em ódio e violência irracional não resolve problemas. Exceto quando resolve. Mas existe um arco em específico que foi o momento definitivo que solidificou Shingeki no Kyojin como uma obra-prima. E na minha opinião, e na opinião de muitas outras pessoas, esse arco é a retomada de Shiganshina. E eu sei que existem outras dezenas de arcos tão fascinantes quanto, como a da Batalha de Trosh ou do Eren em Marley, e eu não tô falando que você tá errado por preferir eles, mas a retomada de Shiganshina tem certos aspectos que fazem ele se destacar pra mim, porque eu considero essa parte da história não só como o momento mais importante da narrativa inteira, como também o auge de todos os aspectos que fizeram eu me apaixonar por essa história sobre gigantes pelados. A primeira coisa que eu acho que torna esse arco o melhor é a quantidade de peso emocional e importância que ele carrega. Isso se dá porque a história faz um trabalho muito competente ao nos convencer de que os personagens precisam conseguir retomar essa muralha, porque senão a humanidade já não tem mais salvação. Se eles falharem, eles estão condenados. Isso já te deixa muito investido nessa narrativa, antes mesmo de ela de fato começar, porque tudo o que aconteceu nas últimas 3 temporadas acumulou exatamente nesse momento, no momento em que Eren, Armin e Mikasa retornariam ao lugar que eles uma vez chamaram de casa, o que também foi uma outra forma muito efetiva de construir um apego emocional nosso com essa missão, porque nós entendemos a importância que esse lugar tem, tanto em uma perspectiva individual para os personagens, quanto em uma perspectiva mais macro, já que aqui estão as respostas que irão salvar a humanidade da extinção. Isso também agrega muito na construção da urgência dessa missão. Desde o primeiro episódio, o Eren deveria descobrir o que tem no porão. Desde o final da primeira temporada, os personagens queriam descobrir por qual motivo a Anne lutava. Desde a segunda temporada, nós queríamos descobrir por que o Reiner e o Bertholdt traíram o grupo. Desde sempre nós queríamos ver o que havia além das muralhas. Desde sempre nós queríamos ver os personagens alcançando o mar. Isso tudo culmina em um desespero genuíno quando eles chegam perto de falhar, porque você entende perfeitamente a importância que isso tem pra eles, porque é aqui que todas essas dúvidas e desejos serão atendidos. E na minha opinião, nenhum outro arco de Attack on Titan chega aos pés desse, quando se trata da construção que levou até esse momento. Mas é claro,
Não adiantaria nada a construção até esse momento ser perfeita assim, se o arco propriamente dito não fosse tão bom quanto. Mas é óbvio que esse arco não só atingiu as expectativas, como também as superou de todas as formas possíveis. Todo mundo sabe que o que Jojo tem de homens bombados fazendo pose, Shingeki tem de morte e depressão. Inclusive, enquanto eu assisti esse anime pela primeira vez, eu confesso que eu ficava um pouco com o pé atrás com o quão deprimente a história era, como só existia tristeza, sofrimento e nada tinha solução. Porque eu normalmente não gosto de histórias que são deprimentes só pela simples satisfação de ser deprimente. Muitas vezes isso acaba sendo gratuito, mas Shingeki foi uma exceção a essa regra, porque um tema muito recorrente nessa história é o de resiliência, de encontrar beleza, significado e esperança no meio de tanta desesperança, e de criar luz na escuridão. Os próprios personagens falam isso múltiplas vezes, que esse mundo é cruel, mas ainda assim é lindo. E essa é uma das coisas mais fascinantes em Shingeki, a capacidade que a história tem de colocar os personagens em situações completamente sem saída e desesperadoras, e mesmo assim, de maneira crível, conseguir fazer eles encontrarem novas motivações para não desistir. E não tem nenhum exemplo disso melhor do que a retomada de Shingashina. Para começar, eu acho justo dizer que até agora nenhuma situação que Shingeki apresentou foi mais desesperadora do que essa. A tropa de exploração tem que derrotar o Titã Bestial para garantir que eles consigam acessar o porão em segurança, mas eles não conseguem alcançar o Titã, primeiro porque não tem objetos altos próximos para que eles consigam se locomover, e segundo porque o Zeke tá massacrando todos eles com pedras. E a impossibilidade que eles têm de contra-atacar, somada com uma urgência que eles têm de conseguir executar essa missão, é o que transmite uma sensação genuína de desespero, porque você sabe que eles não podem falhar, mas também sabe que eles não têm o que fazer, e o desespero que eles sentem é transmitido de forma maestral, porque todas as emoções certas foram atingidas, eles estão derrotados, e nesse momento de completo desespero e impotência, Eren reconhece a falta de importância e sentido que a luta pela humanidade tem, porque não importa se você morreu dormindo aos 80 anos de idade, ou se você morreu lutando bravamente em um sacrifício pelo seu país, é tudo a mesma coisa, nada tem sentido. Nada tem importância quando você é esmagado por pedras. E por isso é perfeitamente compreensível se esses soldados escolherem não lutar, não morrer por nada. Mas aqui, com nada além de palavras, Eren consegue convencer 200 pessoas a literalmente morrerem a troco de nada. Aqui, Eren consegue criar luz na escuridão. Eren dá sentido à vida e principalmente à morte de todas essas pessoas. É claro, para você que morreu, nada vai mudar, mas a sua morte dá a oportunidade para que os vivos encontrem sentido e valor na sua existência. A sua morte tem sentido, a sua morte tem importância. A sua morte representa a beleza necessária para se revoltar contra esse mundo cruel. E dessa forma, Eren mantém sua ideologia e se coloca na linha de frente, guiando um batalhão composto por soldados que sabem que estão indo diretamente à morte certa, porque eles são a revolta contra a crueldade representada pelos titãs. Eles são a esperança da humanidade. E é claro que tudo isso ainda é mais elevado com o que acontece depois do sacrifício do Eren, quando o anime nos entrega a luta mais épica e satisfatória de todos os tempos. Mas pra mim, o momento que realmente fez esse arco se solidificar como o melhor foi o que aconteceu de modo paralelo a isso tudo, o sacrifício do Armin. Outro tema que prevalece praticamente na história inteira é aquele de liberdade, certo? Esse conceito com o qual o Eren é tão obcecado. O objetivo que os personagens têm de se libertarem das muralhas e alcançarem o mar. Mas outra coisa que é constantemente apresentada e discutida ao longo da série inteira é que se você não está disposto a sacrificar nada, você não consegue chegar a lugar nenhum. E novamente, o auge dessa discussão se encontra nesse mesmo arco, com o Armin fazendo uso de uma ideologia muito parecida com a do Eren e encontrando sentido na própria morte, ao depositar toda a sua esperança e o seu sonho de ver o mar nos ombros do Eren, o que também levanta outra questão sobre o poder de escolha, muito atrelado à liberdade também, porque um ser humano normal, frente a frente com o Titã Colossal, realmente não tem muito o que fazer. O Armin nessa situação não tem poder.
Mas isso é mentira. Ele tem o poder de escolha, de escolher dedicar toda a sua existência a esse momento para que os outros possam desfrutar do seu próprio sonho. Ele não vai poder ver o mar, mas os outros vão, por causa dele, porque ele teve o poder de escolha e decidiu entregar toda a sua alma e corpo para resistir o máximo possível, aguentando o vapor infernal do Titã Colossal, porque ele teve o poder de escolha para se tornar um herói. 僕の夢、命、すべて海を見てくれる。ミカサ、無茶だ。いや、よくやった。取った。 Essa é a cena mais poderosa e impactante de Shingeki, na minha opinião. O jeito que a trilha sonora entra em harmonia perfeitamente com o sacrifício do Armin é alucinante e transmite exatamente a atmosfera de altruísmo, resiliência e resistência que esse momento representa. Mas por incrível que pareça, nós não paramos por aqui. Esse arco ainda não acabou. Porque como eu acabei de discutir, esse conceito de escolha é uma questão bem central para a obra como um todo. A Ymir escolher ser uma escrava ou se rebelar com o Eren, os soldados escolherem aceitar a morte ou morrer lutando, o Eren e o Zeke escolherem proteger o mundo inteiro dos Eldianos ou proteger os Eldianos do mundo inteiro, etc, etc. Como toda boa história, Shingeki está constantemente apresentando situações urgentes em que os personagens devem tomar decisões muito difíceis. E nesse momento, de novo, na retomada de Shiganshina, o Levi deve fazer uma escolha impossível. Ele deve escolher entre salvar a vida do Armin ou do comandante Eren, decidindo qual dos dois herdará o Titã Colossal. E todas as outras escolhas que eu citei são sim muito determinantes e difíceis, mas pra mim, nenhuma carrega tanto peso emocional e significado quanto essa. Porque superficialmente, a escolha parece óbvia. O Eren é o comandante mais experiente e com certeza agregaria mais à humanidade do que o Armin. Mas aqui entra outra discussão muito prevalente em Attack on Titan, a dicotomia entre egoísmo e altruísmo. Isso está presente em vários momentos da história e o Eren é sem dúvida o melhor exemplo deles, porque toda a motivação dele era altruísta para salvar a humanidade, certo? Ou será que a motivação verdadeira dele era egoísta, e no caso o objetivo dele era só provar que o seu pai estava certo sobre a existência de vida fora das muralhas? Então o que movia o Eren? Egoísmo ou altruísmo? E nesse momento, ele vai se deparar exatamente com esse questionamento. Ele deve tomar a decisão lógica e altruísta de salvar o Eren, dando maior esperança para a humanidade, ou ele deve se permitir ser um pouco egoísta e deixar o seu querido amigo finalmente descansar, salvando o Armin no lugar dele. E de repente essa decisão carrega muito mais peso do que você talvez tenha pensado originalmente, porque fazer uma escolha racional em um momento assim é literalmente impossível. O Eren e a Mikasa são a prova disso, já que eles, movidos pelo egoísmo de salvar o seu amigo, imploram para que o Levi salve o Armin, e no fim, provando que o Levi tem sim sentimentos, ele decide deixar o Eren descansar. Dessa forma, o Eren nunca vai saber se seu pai estava certo, nunca vai saber o que tinha no porão. O Levi decide ser um pouco egoísta. Mas por incrível que pareça, ainda não acabou. Porque aqui, finalmente, nós recebemos as respostas a literalmente todas as perguntas que você tinha desde a temporada 1. No primeiro episódio, o Grisha pretendia mostrar o porão pro Eren. E agora, 55 episódios depois, nós descobrimos o que tem aqui. Retornando aonde tudo começou, ao lugar que você chamou de casa, mas que esse mundo cruel tirou de você. Aqui nós aprendemos tudo. Aqui nós finalmente alcançamos o mar. Aqui nós finalmente nos tornamos livres. Né? ここにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか今ここに宣言します俺は進み続ける敵を駆逐するまで E aqui se torna muito mais claro que a história que o Isayama quer contar está muito longe de ser otimista. Porque o nosso objetivo até então foi descobrir o que tinha no porão. A gente achava que assim que conseguíssemos fazer isso, tudo estaria resolvido. Mas na verdade, a descoberta do mundo lá fora só mostrou pra nós quem era o verdadeiro inimigo. Nós achávamos que tínhamos conseguido uma vitória definitiva contra o inimigo, apenas para descobrir que agora nós estamos em guerra contra o mundo inteiro.
literalmente. Essa sacada é genial e ao mesmo tempo muito deprimente, porque a sua recompensa por ter cumprido o seu objetivo que você tinha há 55 episódios foi simplesmente descobrir que a sua luta está muito longe de acabar. Quando você e seus amigos entregaram seus corações pela liberdade da humanidade, quando todo mundo que você conhece entregou a própria vida para defender a humanidade, quando você escolheu persistir apesar de tudo, apesar de tanta desgraça, tudo em prol da humanidade, tudo que você recebeu em troca foi descobrir que na verdade sempre existiram humanos fora das muralhas. Tudo que você recebeu em troca por ter dedicado a sua vida para defender a humanidade foi descobrir que o seu maior inimigo é a humanidade. É óbvio que você ficou desapontado. Quem não ficaria? Quem não se revoltaria contra essa realidade injusta e escrota que te tirou tudo que você tem? Contra esse mundo que te odeia e quer que você morra só por existir? E aqui entra uma das principais mensagens que eu acho que Attack on Titan tenta passar. É evidente que o vilão que o Eren se torna na última temporada é um reflexo dessa realidade. O Eren é um produto desse meio. Ele se torna um escravo da própria obsessão por liberdade. O Eren se torna de forma quase literal a personificação do ódio da humanidade, uma forma de devolver as desgraças que Marley impôs a Eldia durante toda a sua vida. E de um ponto de vista lógico, essa é uma reação completamente compreensível. Essa reação de se revoltar contra isso tudo e nesse processo, inevitavelmente, se tornar um vilão. E esse é o destino de todos que existem nesse mundo marcado por esse ciclo infinito de violência. Não importa o lado que você está, você é um vilão. E é interessante como a partir da quarta temporada, os próprios protagonistas além do Eren também são retratados como vilões. Dois grupos de pessoas sem nenhuma diferença intrínseca entre elas, além do lado da guerra em que elas nasceram. E nascer em determinado lado é o suficiente para que você seja ensinado a odiar e a matar as pessoas do outro lado, mesmo sem que você sequer saiba o motivo por trás disso. Nascer no mundo de Attack on Titan é o suficiente para que você se torne um vilão. É inevitável. Mas o que é muito interessante é que só a partir da quarta temporada a gente começa a ver os personagens principais realmente vencendo batalhas de forma consistente. Só a partir daqui eles começam a ser retratados como vencedores e como superiores aos seus oponentes. Só a partir do ponto em que eles se tornaram vilões. E o que eu acho que dá pra gente absorver disso tudo é que no mundo de Attack on Titan você só vence quando você se torna um vilão.